Olá, amigos, amigas. Está no ar o programa Conversando com Joana, pelo canal da Aliança Municipal Espírita de Cambuí, Minas Gerais. Nós agradecemos pela sua presença aqui conosco para nossas reflexões sobre os livros da série psicológica de Joana de Ângeles, psicografados por Divaldo Pereira Franco. Hoje vamos continuar falando desse livro, que é o primeiro livro dessa série de 16 livros, Jesus e Atualidade. E vamos abordar os temas alegria, coragem, decisão. Então acompanhem conosco, divulgue para seus amigos, vamos pensar juntos sobre esses temas, porque Joana nos orienta a seguirmos Jesus e seguirmos nessas situações que ela nos apresenta, com alegria, com coragem, com tomada de decisão. Por quê? Porque Jesus, como nosso modelo e guia, humano passando entre nós, conseguiu que ele seja a nossa força para conseguirmos também. Não é? Não é para imitarmos tudo o que ele fez quando esteve aqui entre nós e continua nos estimulando a fazer? Então, ela vai começar o capítulo dizendo que tristeza e amargura são doenças. Doenças, como toda doença, deve ser combatida para ser curada, tratada. Porque não se justifica, né, nós aqui, no tempo em que estamos vivendo. Por quê? Porque Jesus já veio. E isso já é motivo de júbilo para todos nós. Porque se formos pensar nos nossos irmãos judeus, esperaram, e alguns ainda esperam, por 1000 anos por esse Messias prometido pelos profetas, né, desde Moisés, e ele veio. Nós que o aceitamos, que acreditamos que seja Jesus, conhecemos a sua história. Então não há mais o que esperar, né? O que é para ser feito é, sim, realizar, copiar e continuarmos a sua obra. E só por isso, tão somente por isso, temos muitos motivos para sermos felizes. Porque ele veio concretizar o porquê, o motivo da nossa fé em algo maior, em algo transcendente, que vai além da matéria. Agora, quando a pessoa se diz infeliz, insatisfeita com a vida, além de ser uma ingratidão com aquele que oportunizou essa nossa vida, é também com aqueles que nos abriram a porta para que estivéssemos aqui hoje, com todas essas possibilidades de aprendizado constante em nossa vida. Então, argumentos como esses, nos informa Joana de Ângeles, que são mecanismos de fuga da realidade. Por isso, devemos nos perguntar: qual é a sua realidade? De que forma você está percebendo e sentindo o mundo? E por quê? Porque esses 16 livros da série psicológica de Joana, como já falamos aqui, ele tem um só objetivo: o autoconhecimento. Quem sou eu? A partir do momento que eu me conheço, eu percebo, entendo, ou começo a entender meus relacionamentos, minha visão de mundo, minhas escolhas. Mas se eu não me conheço, eu não sei nem o que estou fazendo aqui. Eu não posso estar no mundo só porque tem vaga. Né? E entender, todos temos problemas, sim, mas podemos olhar problemas como desafios
E isso não deve ser motivo para nossa desmotivação para a luta e para o progresso, o nosso em primeiro lugar. E se eu não estou fazendo nada para tentar ser uma pessoa melhor, que aproveitamento eu estou tendo desta vida, né? Que eu concorri com tantos outros espíritos para aqui estar, já que Emmanuel nos diz que em volta do planeta há 3 vezes mais de espíritos do que encarnados, né? 24 bilhões de espíritos querendo reencarnar, e eu consegui e não vou valorizar essa vaga. Então, Joana nos adverte para não nos entregarmos nas mãos dos adversários cruéis que nós mesmos cultivamos em nossos pensamentos. É preciso reagir, dominar, não lhes ceder espaço para atuarem em nós. Somos mais fortes do que eles, porque nos amamos, ou devemos nos amar em primeiro lugar. Não foi isso que Jesus, amar o próximo como a ti mesmo, não foi isso que Jesus disse? O ti mesmo tem que estar se amando, né? Já que esse Jesus é a concretização do amor divino na terra. E ele já veio e continua conosco. Ele não foi, ele veio e continua conosco sempre que pronunciamos o seu nome. Jesus, Jesus, Jesus. Olha que nome, que vibração que sentimos ao pronunciar o seu nome. E Joana nos lembra, dor é bênção, é convite à reflexão e não ao desalento. E tristeza é peste, prejudica o organismo, consome a vida. Problema é desafio a ser superado, e não montanha que vai nos soterrar. Olhemos à nossa volta. Tudo isso é um hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus, ou deveria ser, não é? Comece a observar quanta beleza existe à nossa volta, em especial em nosso país. E se pergunte, como eu, tão imperfeito que sou, de outras vidas principalmente, que trago para essas vidas tantas dívidas, posso receber um cenário tão lindo como esse? Muitas vezes não é merecimento, é amor, é misericórdia divina que preparou isso tudo para nós. Outro dia eu estava assistindo um vídeo com várias fotos de vários lugares do planeta, uma musiquinha de fundo. Eu fiquei pensando assim, nossa, tudo isso que eu estou vendo está no nosso planeta Terra. Quanta beleza! Tudo aqui. Então, eu não preciso ficar procurando em outros planetas como é que é Júpiter, como é que é Marte, como é que é o planeta Terra. É lindo, é maravilhoso, mas temos que ter olhos de ver. Por isso, Joana, sempre, nossa veneranda, mentora, que caminhou com Jesus, vem nos dizer que tristeza é resultante de 2 fatores. Dentre outros, ela destaca 2 em especial. O primeiro fator seriam reminiscências do nosso passado espiritual, que não é bom, E a segunda seria uma perturbação com uma repercussão obsessiva, ou de autoobsessão, ou de uma obsessão externa, que sabemos que existe. Então, essas impressões pessimistas do passado devem ser eliminadas, alijadas do nosso inconsciente. Está lá no perispírito, vem para o inconsciente, vem para o consciente, vem o mal-estar. E como é que a gente faz? Não dá para apagar, mas dá para reeditar. Colocar no seu lugar ideias novas.
ideias agradáveis, positivas, e cada um de nós, cabe a cada um cultivar essas ideias, insistir nelas, não nas pessimistas, nas otimistas, e colocar aqui, fixar, editar e manter aqui na nossa tela mental. É pensar bem o tempo inteiro, pensar no bem, superarmos as más ideias. É assim que se faz. É essa a proposta de Joana de Ângeles. Vamos ler, vamos estudar Joana. Ela sabe o que ela está falando, não é? Por isso que ela diz: a dificuldade que muitos encontram está no fato desses pensamentos terem se enraizado de tal forma que fica difícil retirá-los, né? São as ervas daninhas que a gente deixou brotar na nossa mente. E por que é mais difícil? Porque nós repetimos diariamente os mesmos pensamentos. Caímos no automatismo da mente e do corpo. Percebam, muitas vezes pensamos as mesmas coisas e falamos das mesmas coisas todos os dias. Teve uma época, né, que a gente até falava para a pessoa: vira o disco, fazendo alusão ao disco de vinil que tocava dos dois lados. De repente é isso. Vamos virar o disco dos pensamentos para outros mais. Vamos ouvir pensamentos mais agradáveis, outro tipo de conversa, outro tipo de olhar em volta, perceber o cenário. A internet nos propicia isso hoje. Podemos ir a qualquer lugar e olhar como é esse lugar sem sair de casa e nos maravilharmos com a beleza, as belezas encantadoras do nosso planeta, do nosso país, muitas vezes. Né? Nós aqui, por exemplo, do sul de Minas, somos privilegiados com esse cenário, essas montanhas, cachoeiras e tantas coisas mais para agradecer. Agora, se a questão tem o fator da obsessão, também não há desculpa, porque fomos nós que hospedamos mentalmente e emocionalmente as entidades desencarnadas inferiores, mas que encontram sintonia em nós, a nossa faixa psíquica, pelo tipo de alimento ou de pensamento que oferecemos a elas. Né? Emmanuel nos diz que nós nos alimentamos de pensamento. Que tipo de pensamento eu estou me alimentando que vem o Espírito junto? Né? E também, para evitar revoltas, temos que pensar, como Joana, que nós não reencarnamos para pagar uma dívida. Isso é muito pesado. Muita gente repete isso, mas não é pagar, porque às vezes você paga com raiva. Se você vai pagar um boleto, você paga com raiva, só por obrigação. Não é essa, né? Não é esse o objetivo da vida. A gente vem sim ressarcir débitos anteriores, mas precisa ser com amor, com entendimento, com conscientização. Só assim vamos, né, entender e nos libertar dos compromissos negativos com novas ações, ações mais relevantes. E ela nos faz a seguinte observação: que cada um de nós é candidato às comeadas da montanha, vamos chegar lá no topo, lá na evolução. E não somos condenados, né, às galeras, na sombra do remorso, né? Um remorso que é inútil, ou então no charco das lágrimas perdidas, ficam só reclamando, só ressentindo, só murmurando, só chorando, blasfemando, revoltado com a vida. Então, diz ela, se permaneceres na situação infeliz, corres o risco de te tornares vítima de ti mesmo. Olha a autoobsessão. Mas se resolve sair do caos, serás transformado em psicoterapeuta de ti mesmo.
Vamos nos curar de nós mesmos. Vamos ler, ver filmes que falam sobre Jesus, né? Ele ali sempre com os discípulos, com alegria, né? Jesus cultivava a alegria da esperança, a bênção da saúde, a dádiva da paz. E sabe qual foi a sua maior alegria? Foi possibilitar ao homem meios de transformar-se, nos livrando do homem velho, né? E nos tornando nova criatura em Cristo, como dizia Paulo, né? O apóstolo dos gentios, né? O homem que está em Cristo, nova criatura é. E ao ser uma nova criatura, vamos contribuir com uma sociedade inteiramente nova, nova na forma de pensar, de agir, relacionar, conviver. E se formos pensar, só o fato de estarmos aqui, outra vez, mais uma vez, é uma vitória sobre a morte. Eu ressuscitei em um novo corpo, em uma nova existência. É a alegria da libertação, porque a ressurreição do Espírito é a reencarnação, é vencer a morte voltando à vida, né? E eu tenho que pensar, eu não preciso mais ser aquele que eu fui. E tenho a oportunidade de escrever uma nova história, ser alguém muito melhor, aproveitar cada dia a partir de hoje, querer ser feliz, alegre, grato à vida. Lembrando Chico Xavier, né, que dizem que ele falava: não posso voltar ao passado e fazer um novo começo, mas posso, a partir de hoje, ter um melhor fim lá na frente. Joana nos propõe: rasga essa mortalha de sombra sob a qual ocultas todas as tuas possibilidades de triunfo. Sai a semear fraternidade. Está aí a grande vinha que nos aguarda, o trabalho, porque é trabalho, é esforço, né? Kardec nos diz, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça em domar as más paixões para conquistar essa transformação moral. Joana ainda fala: realiza um novo e atual encontro contigo mesmo. Examina-te melhor, né? Tira a cabeça e olha para si mesmo, né? Examina quem somos, mas sem deplorares a situação em que te encontras. Vai na direção do êxito, da vitória, da superação. Não pensa no problema, pensa na solução. Não senta em cima do problema. E ela continua: se realmente queres sair da tristeza, tu podes. Caso contrário, serás tido como responsável por ela. Não é o outro que me deixa triste, sou eu que me permito ficar triste. E me torno enfermo. E vou me comprazer nessa enfermidade, como se eu gostasse de ser triste, né? Lembrar sempre, o reino de Deus está dentro de ti, esperando para ser descoberto, habitado. Então, tome posse, a casa é sua, reine com Jesus, dê um passo na tua direção, penetra no teu íntimo e deixa-te preencher por ele. Alegra-te para sempre, como um herói que conclui a luta, como diz Paulo de Tarso, no final de sua vida: venci o bom combate, cumpri a carreira, guardei a fé. Olha que exemplo também que Paulo nos deixa. Então, falamos do primeiro item, alegria. Mas, além de alegria, Joana nos diz que precisamos ter coragem, agir com o coração, a coragem de Jesus.
O que foi, aí vamos pensar com Jesus, o que foi para Jesus nascer naquela época, naquela região, com homens brutos, rudes, violentos, dominadores, uma gritante injustiça e desigualdade social, pessoas escravizadas, religiões radicais, sacerdotes fanáticos, hipócritas, como Jesus mesmo dizia. Mesmo assim, ele veio. Ele veio e deixou a sua mensagem de amor e paz, misericórdia e perdão, esperança e fé, amor incondicional. E essa mensagem está aí, reverberando, continua viva na ressurreição de cada dia de vida. Se assim o quisermos, escutar, conhecer, aceitar, convencer e se converter. A vida é, sim, feita de constantes desafios, como foi a de Jesus. Mas ele venceu o mundo, porque não estava preocupado em vencer no mundo, como nos disse o apóstolo João. E como muitos de nós hoje estamos mais preocupados em vencermos no mundo do que vencermos o mundo. A bandeira de Jesus era a defesa do bem, sem se deixar levar pelos costumes da época. Continuou agindo corretamente, sem medo. Aí que está. Quem está firme nos seus propósitos de vida não teme nada nem ninguém. E a sua proposta foi a de libertação. Mais do que salvação, libertação. Libertar as consciências humanas para a verdade. Para isso, ele foi o paladino da coragem. E se ele veio nos salvar, veio nos libertar de nós mesmos, dessas ideias materialistas, né, do meu. E nós carregamos isso ainda no ímã do ser, a gente quer ter mais do que ser. E Jesus vem nos ensinar a ser. Ele nunca concordou com o crime disfarçado de legalidade. Tem leis que são legais, mas não morais. Não concordou com a arrogância mascarada de humildade, a injustiça apoiada pelos poderosos, com a discriminação de qualquer natureza, sob justificativas sociais, econômicas, raciais ou religiosas. Por isso, com sua coragem e determinação, elegeu um samaritano como exemplo de solidariedade na parábola, em detrimento de um sacerdote presunçoso, de um levita astuto, que desfrutava de algum prestígio na comunidade dominadora. Apoiou a mulher que foi acusada publicamente de haver induzido o homem ao pecado, ao crime de adultério, com naturalidade, com ternura, como fazia sempre. Ele se fez a voz dos humildes e esquecidos, os sem direitos nem apoio, para que os seus justos reclamos se fizessem ouvidos. Por isso ele se colocava à frente. Conviveu com pessoas ditas de má vida, sem receio de contaminação, com total desprezo dos que possuíam privilégios, né? E uma vida má, a qual se entregavam ocultamente. Sua palavra, suave ante os sofredores, tornava-se contundente e viril diante dos perversos, dos bajuladores, dos pusilânimes, os quais nunca temeu. Ele não negociou favores
ou submeteu-se às conveniências humanas. Olha quanta coisa precisamos aprender com ele, nosso mestre, Senhor, guia e protetor. Foi humilde, sabia o que era e a que veio. Ser humilde não é ser subserviente. Foi afável, mas não era piegas. Foi amigo, mas não subalterno. Mantinha uma linguagem, uma conduta própria para cada ocasião, para cada pessoa, para cada circunstância, sem afastar-se do roteiro que estabelecera para si mesmo durante a sua passagem aqui conosco. Viveu e agiu com firmeza, mantendo um só comportamento, a fidelidade a Deus. Exemplo para nós. E diante de toda essa história de amor e luta de Jesus, Joana vai nos esclarecer. Ela que caminhou com ele numa encarnação em que se chamava Joana, casada com Cusa, Joana de Cusa, ela nos esclarece dizendo: apoia-te nele, busca-o. Na dúvida, na perseguição, inspire-se nele e pense o que ele quer que eu faça. Como ele agiria, meu mestre, meu guia, meu protetor, modelo de ser humano que eu devo almejar. Então busquemos coragem em Jesus, com tranquilidade, e copiemos seu exemplo de vida, dentro do que já podemos copiar e ser. Para isso, temos que ter coragem de viver, não sair da vida antes da hora. Aguardemos o próximo passo, o que vem daqui a pouco. Não escondendo a nossa situação sob desculpas, subterfúgios e mentiras. Não vamos mentir para nós mesmos. E aí Joana nos propõe: faça a tua autoanálise. Banhas-te pelos seus ensinamentos e rompa as correntes que te prendem ao medo e à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiante na vitória, não te evadindo dos deveres que te compete realizar, nada de covardia, nada de se esconder, nada de justificativa. E, em cada insucesso, é o momento de aprendermos a não repetirmos a façanha, sem depressão ou arrependimento. Respeite as conquistas de cada pessoa, considerando-a e tomando-a como estímulo para ti, a fim de que também possas alcançar essas realizações superiores, sem medo do outro. Ninguém é superior a ti. Todos podemos crescer igualmente, cada um no seu tempo e com o seu método. Haja sempre com otimismo, porque o medo é um forte inimigo que dizima vidas, que interrompe sonhos, que mata os desejos de realizar o bem. E essa coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. E nós sabemos exatamente qual é essa conduta. No Evangelho segundo o Espiritismo, temos lá o capítulo 17, regras para ser perfeito ou o homem de bem. Vamos ler, vamos estudar, vamos absorver e praticar. A coragem de viver deve ser treinada continuamente. Olha essa orientação de Joana.
treinar a coragem de viver diariamente, constantemente, continuamente, vencendo pequenas barreiras, como a barreira da timidez, dos receios, dos fracassos, dos complexos de inferioridade, ou quanta coisa nos joga para baixo, das doenças reais, das doenças imaginárias, fortalecer o ânimo em cada triunfo e reconsiderar a ação em cada insucesso. Porque o homem que tem coragem espera, confia e age no momento certo. E para que tudo isso aconteça, Joana, vamos terminar com o terceiro item. É preciso decisão. Quem vai decidir sou eu. Eu decido a minha vida. Porque o medo de assumir compromissos graves impede o desenvolvimento intelectual, moral do indivíduo, mantendo-o estacionado na rotina despreocupada e monótona do dia a dia. Aí nada acontece. O convite de Jesus faz-se acompanhar de um programa intenso e vai se iniciar na renovação íntima para melhor, prosseguindo na ação construtiva do bem em toda parte, passo a passo. Cada livro é escrito palavra por palavra. Cada construção é feito tijolo a tijolo. Então, Joana vai nos propor, para tomarmos decisão, o seguinte: observa o que elegeste para a tua existência atual. Pense em si mesmo. Né? Seguir a vida e vivê-la? Ou acumular tesouros mortos para sepultá-los no esquecimento? De vez em quando é preciso parar essa correria nossa do dia a dia e contemplar a tudo, a todos e a si mesmo. Olhe para ti e questiones o que possuis de real que a morte não te arrebatará e o que seguirá contigo. Estás na terra? Estamos na terra de novo. Para quê? Para aprender, resgatar e nos reeducarmos. Vamos decidir pelo melhor e duradouro que há dentro de nós, para nós, como ser imortal que somos. E o momento é esse. Diz Joana para cada um de nós: deixa-te permear pela presença de Jesus e seja feliz. Segue-o. Com essa atitude, os teus problemas mudarão de aparência, perderão o significado afligente, contribuirão para a sua felicidade. Assim, renascerás dos escombros que voarás no rumo da grande luz, superando a noite que te aturde e entristece. Sigamos em frente e felizes por podermos seguir hoje, agora, tomar a decisão já. Então, amigos e amigas, que essas bênçãos do Senhor Jesus nos envolvam nesse instante e sempre. Quero mais uma vez agradecer a sua presença conosco em nosso canal e que possamos pedir a você que divulgue essa mensagem para tantas pessoas que precisam sair da tristeza, da solidão, da depressão. Muitas pessoas precisam ter acesso a essa grande contribuição do Espiritismo para o mundo, com essa proposta que ele traz de novo paradigma, forma de ser, de pensar, de sentir e de viver no mundo. Até a próxima. Um abraço.